Até que ponto dar aulas de desenho pode ser algo rentável, algo que te dê uma tranquilidade para viver da sua arte? É sobre esse assunto que eu quero falar. O Mente Artística, mais uma vez, está no ar. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Mente Artística, onde a gente estuda um pouco a respeito da caminhada que foi feita até aqui na minha vida, né? Tudo que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, mais de 20 anos trabalhando com desenho realista, e eu criei essa série aqui com a intenção de compartilhar com vocês histórias, mas principalmente não a história, mas o conceito por trás dessa história. O que eu aprendi com as situações que eu vivi, com os desafios que eu enfrentei, com as portas que se fecharam, os lugares novos que eu encontrei para poder trabalhar, para poder desenvolver a minha arte, para poder falar da minha arte, para poder mostrar os meus desenhos, enfim, porque eu sempre tive muita dificuldade em me comunicar com as pessoas. Hoje você me vê falando aqui nos vídeos, pode pensar que não é verdade, mas eu sempre fui muito calado, muito tímido, muito no meu canto, muito típico assim de quem gosta de desenhar, né, que tem um comportamento mais introspectivo, e assim era comigo durante muito tempo. Só que eu comecei a trabalhar com desenho de encomendas, como eu já disse em outros vídeos aqui, e inclusive a gente está criando uma série de vídeos contando de forma cronológica a minha história, para quem está dando os primeiros passos nesse caminho aí de desenho realista, de viver do desenho, ou de repente trabalhar com desenho simplesmente como um hobby, né? Desenhar como um hobby, melhor dizendo. E no vídeo passado a gente abordou o lance de você pegar encomendas, que tipo de desenho você tem que fazer para pegar encomendas. E a gente vai falar também a respeito de desenhar simplesmente por hobby. Digamos que você não quer pegar encomendas, você quer desenhar só para você. Eu também vou falar disso. Mas hoje, ainda seguindo o raciocínio de trabalhar com o desenho, que era acerca das encomendas, hoje eu quero falar acerca de começar a dar aulas, porque tem muita gente que me pergunta, tem muita gente que tem vontade de dar aula, e tem gente que comete um equívoco aí que eu acho meio prejudicial, tanto para quem vai aprender com você, como para você mesmo como professor, que é o lance de querer ensinar pela internet sem antes ter tido a experiência de dar um curso presencial. Quando você tem a oportunidade de dar um curso presencial para um aluno ali do teu lado, você aprende muito, e você aprende não só mais sobre o desenho, mas principalmente como ensinar, como transmitir aquilo que você faz, como esmiuçar o assunto que está na sua mente, muitas vezes de forma tão complexa, de maneira que ele fique fácil para ser entendido, para ser absorvido, para ser executado, melhor dizendo. E eu passei alguns anos dando aula presencial, mais ou menos 10 anos, e tive nem sei quantos alunos, viu? Acho que mais de 500, 300 alunos talvez, não sei, de 300 a 500 alunos eu acredito, durante 10 anos, né? Passando muita gente boa, muita gente que teve dificuldade de aprender, muita gente que aprendia com facilidade, e esses 10 anos foram muito bons para mim, para eu aprender a ministrar o curso, para eu lidar com a dificuldade do aluno, para eu perceber que havia alunos que desenvolvia com facilidade e outros que tinham dificuldade, alguns que haviam limitações e outros que desenvolviam a habilidade com muito mais rapidez. Então a gente foi criando alguns métodos para trabalhar de acordo com a dificuldade do aluno. O aluno que tinha dificuldade no traço, por exemplo, a gente trabalhava o traço. O aluno que tinha dificuldade na sombra, tinha um traço bom, mas o sombreamento não era legal, a gente trabalhava isso. Tinha aluno que tinha uma observação bacana, mas pela falta de disciplina na prática, acabava fazendo um trabalho feio, assim, um traço pesado, sujo. Então a gente tinha que trabalhar em cima disso. Tinha outros que tinham um traço bom, um sombreamento bom, mas uma percepção assim
que prejudicava o resultado. Então a gente tinha que trabalhar exercícios de percepção. Então, só que isso foi construindo-se ao longo do tempo, porque quando eu comecei a dar aula, eu não sabia dar aula. Quando eu comecei simplesmente a ensinar, eu tinha muito medo de ensinar, porque eu achava que eu não ia conseguir transmitir aquilo. Só que foi só na prática que eu consegui fazer a minha teoria funcionar. Tem um ditado que diz que na prática a teoria é outra, né? E é bem assim que acontece, porque a hora que a gente vai pôr a mão na massa ali e ver mesmo, se deparar com a dificuldade do aluno, é que a gente percebe. Muitas vezes você ensina uma coisa, a hora que você vira, que você vai olhar o desenho, ele fez tudo diferente daquilo que você explicou. E aí você precisa ter um jogo de cintura, um psicológico legal, poder mexer, interferir no desenho dele para mostrar onde estava errado, sem fazer com que ele se sinta mal com o trabalho que ele fez, e assim ir mostrando para ele que é sempre possível melhorar e corrigir os erros com atenção e percepção. Então eu acho muito importante, você que tem interesse de viver do desenho dando aula, não comece pela internet, comece dando aulas presenciais. As aulas presenciais, para mim, foi algo que constituiu um marco na minha carreira. Assim, tipo, eu desenhava nas praças, era uma coisa. Quando eu comecei a dar aula, assim, eu avancei de nível, né? Eu mudei de fase, porque eram outros desafios, eram outros tipos de compreensão, porque até então eu desenhava simplesmente. Só que para ensinar, eu tenho que entender o que eu faço para conseguir transmitir de forma compreensível, né? De forma que a pessoa consiga executar. Então, esse processo foi muito bom, porém, foi algo que eu pus como meta, sabe? Quando você olha assim, você fala, não, dar aulas para mim é melhor do que pegar encomendas. Por quê? As aulas eu meio que estipulei um tempo. Então, por exemplo, se eu desse aula de segunda, quarta e sexta, eu trabalharia, então, teoricamente, somente 3 dias por semana. E eu teria a terça, a quinta, o sábado e o domingo para desenhar, para fazer outros tipos de trabalhos que eu escolhesse, que eu queria. Claro que você tem que preparar também as aulas, você tem que preparar as planilhas, você tem que montar um cronograma de curso para depois aplicar. Tudo isso é questão de organização, é de você conseguir separar um passo a passo para conseguir transmitir aquele passo a passo e o aluno ir evoluindo. Hoje, no curso virtual, não é diferente. Inclusive, se você quiser conhecer sobre o nosso curso, clica no link que está aqui na descrição, vou deixar aí, ó, curso de realismo, é só você clicar e entrar lá, você vai ter videoaulas, tudo passo a passo e ainda um suporte por 1 ano dentro de um grupo fechado no Facebook, que é interessantíssimo, porque esse feedback que você recebe dos professores te dá um up, assim, encurta o seu caminho de aprendizado, ó, muitas vezes, e isso também vai te auxiliar para construir uma compreensão coerente para depois lá na frente, de repente, você começar a ensinar, tá? Então eu trabalhava 3 dias por semana, depois eu passei a trabalhar só 2 dias por semana, mas eu dava aula o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Então era tipo assim, quarta e quinta eu dava aula o dia inteiro, manhã, tarde e noite. Os outros dias da semana eu desenhava, eu fazia trabalhos meus, eu gravava videoaulas, enfim, eu fazia outras coisas. Mas tive que passar por essa experiência, tá? Então, para não ficar redundante aqui o que eu tô falando, se você quer trabalhar com desenhos realistas, desenvolva bem a técnica, e se você quer ensinar, elabore bem uma técnica que você consiga transmitir, entendendo que você vai encontrar todo tipo de pessoas. Pessoas que você fala uma vez só, ela já entendeu e vai muito adiante daquilo que você explicou, e pessoas que você vai ter que falar centenas de vezes e a pessoa vai ter dificuldade, você vai ter que ter um jogo de cintura para trabalhar e fazer com que ela tenha evolução, porque desenhar é uma habilidade e sendo habilidade ela pode ser desenvolvida. Só depende de você saber trabalhar os mecanismos certos para desenvolver nas pessoas que buscam realmente a sua aula, ok? Esse é o tema do Mente Artística de hoje. Agora no próximo eu vou falar sobre desenhar por hobby. Como que começou isso para mim? Como que eu me inspirava para poder desenhar e até hoje é assim. É um assunto bem interessante que eu gosto muito de falar sobre isso e tem muita gente que não sabe muitos macetezinhos e às vezes para de desenhar simplesmente porque pensa da forma errada. Se você mudar a forma de pensar, a sua percepção vai mudar e o seu jeito de desenhar também vai mudar, fazendo com que você avance sempre e evolua sem parar. Se você gostou desse vídeo,
deixa o seu like aqui pra gente e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí das notificações para ser avisado de novos vídeos. Não deixe de assistir os outros vídeos anteriores a esse aqui na série Mente Artística e também deixa o seu comentário, que é muito importante para nós, para que a gente produza um conteúdo cada vez melhor. Beleza? Grande abraço aí e vejo vocês num próximo vídeo. Ah, e não deixe de nos seguir pelas redes sociais. Valeu!